Muito obrigado aí pela presença, pelo prestígio. Esse evento é um dos muitos que nós organizamos aqui na FIA, na Fundação. Meu nome é Isaac Kruglianskas, eu sou presidente da Fundação e sou coordenador de um dos programas do nosso MBA em Inovação e Empreendedorismo. E também nós temos um curso conexo a esse, que é uma especialização também nessa área. Então, cada um dos programas propicia uma oportunidade de compartilhar as aulas, compartilhar conhecimentos que são desenvolvidos nos cursos para um público maior, de uma forma aberta. E esse é um evento que tem essa característica. Quem vai apresentar o evento de hoje é um dos nossos professores do MBA, que é o Bruno Rondani, que é o líder da 100 Open Startup, né? Já temos um conhecimento, uma parceria de longo prazo, e ele não só, vamos dizer assim, participa como professor do nosso programa, como também temos atividades, desenvolvemos atividades juntas. Então, antes de iniciar, eu vou pedir à técnica que passe um rápido vídeo sobre a FIA e depois eu convido o Bruno, então, para assumir o comando aqui. Tá ok? Por favor. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos céus pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui. A FIA tem sido aí uma grande parceira mesmo, né? Profissionalmente, dando espaço para professores que eventualmente não só pelo lado acadêmico, né, têm desenvolvido pesquisa, conhecimento, mas também do lado prático. Eu posso dizer que o que eu vou apresentar para vocês e o que está por trás disso, o 100 Open Startups, que é a iniciativa que eu lidero hoje, ela é fruto de interações que já têm mais de 6, 7 anos dando aula para alunos que são executivos de empresas que estão realizando transformações, que participam do curso, se desenvolvem, acabam dando feedback, a gente vai aprimorando os motivos de eu dar aula na FIA. Na verdade, é a interação com esse público
que vai permitindo que a gente vá aprimorando a própria prática nossa, né? É um aprendizado, acho que muitos alunos acabaram também virando professores, não é isso? Eu tenho alguns colegas hoje que foram alunos. E pessoas da minha própria empresa também que, né, foram alunos da FIA também e hoje colaboram conosco. Então, acho que é um convite, um primeiro contato, talvez, com alguns de vocês. Não sei se todos já conhecem ou já foram alunos da FIA. Alguém já foi aluno da FIA? Tem alguns alunos aí, maravilha. E é a primeira vez que eu faço a exposição não para alunos, né? Para um público eventualmente externo. O professor convidou, eu aceitei, porque eu acho que a gente está num momento onde essa discussão é bastante relevante, mas ela ainda é bastante complexa. Eu até fiz cuidado, né, de a brincadeira da revolução das startups, mas também falando tem um pouco de mito atrás disso, tem um pouco de super propaganda agora do que se faz. Então eu quero tentar mostrar para vocês um pouquinho onde que de fato está. Muita coisa de fato está acontecendo, mas muita coisa também a gente precisa, de certa forma, tomar cuidado aí para saber, né, que caminho que a gente deve tomar. Porque já existe uma super propaganda em relação ao tema. A gente pelo menos sente isso, e eu acho que vale a pena a gente refletir, pensar, e de um lado nem ignorar e do outro também nem supervalorizar. Então a gente tentar ter uma conversa nesse sentido, tá? Eu sou um promotor do tema, né? Eu sou uma pessoa que acredita, já acreditava há algum tempo que isso iria acontecer e seria uma grande transformação. E eu gostaria que vocês talvez me ajudassem nessa reflexão, podendo interromper a qualquer momento, porque a gente está planejado aqui, normalmente esse encontro aqui, talvez 40 minutos, uma exposição e depois interação, mas eu prefiro que vocês possam interagir sem nenhum problema. Eu sei que eu estou com o microfone para o conforto aí de vocês, mas levanta a mão, fala, tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. Trouxe meu filho aí também para acompanhar. Se vocês não tiverem perguntas, ele já está preparado aí para fazer. Eu vou testando com eles. E tem um motivo de fazer isso, tá? A gente brinca, né? Lá em casa, ele é 1, né? Mas eu tenho 5. E ele é o terceiro, né? Então tem as 2 mais velhas. E a gente discute um pouco sobre as startups. E muitas vezes eu comparo com a avaliação profissional da avaliação de crianças. A gente tem trabalhado com alguns filhos, né, de colegas, fazendo sessões similares, né? Eu não chamo a startup para isso, viu, Halley? Mas a gente apresenta o vídeo de vocês, né? O Halley é uma das startups aí, que a gente tem trabalhado. E aí as crianças fazem comentários. A gente percebe que eles têm uma percepção, até pela superexposição que eles têm com essas tecnologias, às vezes até mais aguçada em alguns pontos que aqueles que são mais antigos numa determinada profissão, ou que tendem a não perceber eventualmente algo que já é uma transformação, né, mas assim, consolidada, que algo que já aconteceu em alguns setores. Eu quero mostrar um pouquinho disso na discussão aqui com vocês, tá? O meu trabalho com startups começou... Eu era aluno lá do doutorado da Getúlio Vargas, e o grupo de Venture Capital, que é o grupo que estuda essa modalidade de investimento chamado Venture Capital, que é o tipo de investimento, vamos dizer assim, que faz o Silicon Valley famoso, que cresceu muitíssimo, que bateu números maiores que da bolha.com, se vocês lembram. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas 2 grandes autores que estudavam o Venture Capital, logo depois da bolha em 2008, quando teve o problema, mercado financeiro como um todo, americano, ele se espalhou no mundo todo, o Venture Capital também teve uma queda, né? E esses autores, em 2009, publicam era um working paper na época, falando que, olha, o Venture Capital não morreu, não vai morrer, é uma correlação que existe hoje por conta de uma crise geral, mas eles defenderam nesse artigo que o Venture Capital seguiria forte e cresceria. E aí eles fazem um comentário aqui, que um dos grandes pontos de futuro do Venture Capital, então dessa modalidade de investimento, que faz, né, o Silicon Valley e algumas regiões serem tão, né, enfim, produzem tanta inovação, passaria por uma transformação por conta de uma alteração que estava acontecendo no
modelo de investimento em pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas. Então era algo ainda não muito claro, mas que já se identificou. E eu, como trabalhava, meu doutorado era em Open Innovation, e é a disciplina que eu tenho trabalhado na FIA, nesses aí já acho que quase, na verdade acho que é quase 8 anos, eu preciso estar fazendo a conta, quase 8 anos já, eu tinha criado no Brasil um centro de estudo em 2008 sobre Open Innovation, e o pessoal de Venture Capital se aproximou no ambiente acadêmico. A gente começou a trabalhar junto. Tá? Então o que aconteceu? A gente tinha essa visão aqui, para quem estudou em algum momento estratégia, quando vai falar de inovação disruptiva, saiu um livro em 97 que cunhou aquele termo inovação disruptiva, já ouviram falar? O termo, pelo menos, é super comum, né? Inovação de rompimento, de ruptura, em português, neologismo ficou disruptiva, né? Tem gente usando agora, vamos disruptar os mercados, né? É assim que fala. Enfim, uma palavra que entrou no jargão, no vocabulário, e ele, nesse trabalho, o professor Clayton Christensen, ele fala do dilema do inovador. E ele faz uma referência à grande empresa, que só vai inovar, só vai se mexer, se a oportunidade ou a ameaça for grande o suficiente. A tendência dela é manter uma posição, né, e vislumbrar ou acompanhar o que vai acontecer, mantendo essa posição, e só vai se mexer quando a oportunidade ou a ameaça for grande o suficiente. Tudo bem? Faz sentido? Enfim, a gente sempre fala, na grande empresa, o pessoal reclama, às vezes trabalha em uma grande empresa, o pessoal só não inova, não sei o quê. Não inova porque tem razão para não inovar, ou porque aquela oportunidade não é ainda relevante, ou porque não existe uma ameaça que a faça sair do seu legado e se posicionar, certo? Faz muito sentido. O problema é que quando ocorre, isso pode ser muito rápido. Quando ocorre, você talvez não tenha a opção de inovar. Ela acontece e eventualmente tira. Então o livro todo do Clayton Christensen, quando fala de dilema da inovação, é sobre essa dificuldade de tomar a decisão correta, no timing correto, e ter as opções de inovar e os modelos para inovar. Aí a conversa fica um pouquinho mais complicada. Mas o ponto para mim até pouco tempo atrás, 1 ou 2 décadas atrás, a imagem era essa, uma grande empresa monitorando o mercado para tomar a sua decisão. E o que acontece agora, se a gente for tirar essa mesma foto no mesmo ambiente competitivo, você vai ver que não existe mais essa possibilidade nem sequer de monitorar o mercado. Não há mais tempo, não há mais nem espaço, e é muito difícil hoje para uma grande empresa saber de onde vem a inovação. Então mudou completamente a posição, e o dilema do inovador então passa a ser algo muito distinto hoje. E esse fenômeno aqui, isso vai tirando foto do ecossistema, aconteceu sim nos últimos 10, 15 anos. A transformação do mercado com a presença de milhares de startups é realmente algo bastante recente. Tá? Isso aconteceu de 2008, por assim dizer, para cá, o número de startups no ecossistema explodiu. Isso no mundo todo, e inclusive no Brasil. Tá? Depois eu posso compartilhar alguns números com vocês. Não todos estão aqui na apresentação, mas a gente pode discutir um pouquinho. Tá, quanto foi, professor? De 1 sei lá, a 10, ou de 1 para 100, quanto que foi? E depois esse número a gente pode questionar também, né? Mas é só uma pequena ideia que morre, ou projetos financiados, projetos que receberam investimento. Quanto de investimento? $1 milhão, $100 mil ou $10 milhões? Né? O que há de relevante ou não nessa população? Então, o primeiro dado que eu quero dar para vocês é que existe uma população agora realmente em ordem de grandeza muito maior de pessoas dedicadas a empreender. Tudo bem? Isso acho que ninguém tem dúvida, certo? Bom, a grande empresa, no passado, e eu estou falando das grandes mesmo, multinacionais, a principal opção dela, né, a principal, vamos dizer assim, estratégia dela para inovar era voltada à estrutura de pesquisa e desenvolvimento. Vamos criar algo muito similar ao que é uma universidade, em termos de capacidade de geração de conhecimento, e esse conhecimento, então, se for propriedade
minha, né, da empresa que está fazendo esse investimento, pode se transformar em tecnologia, patentes, né, e eventualmente eu posso explorar aquilo quando tiver uma oportunidade de inovação. Ou eu posso dificultar a entrada daqueles passarinhos do slide 1, posso dificultar novos entrantes patenteando rotas onde eu acho que pode ter possibilidade de inovação. Tendências de inovação, eu coloco 1000 engenheiros naquela direção, dificilmente uma startup vai entrar lá dentro. Então é muito defensivo, né? E ao mesmo tempo você quer o quê? Criar as opções para que, quando exista de fato uma ameaça relevante ou uma oportunidade relevante, eu possa então colocar a minha inovação no mercado. Não sempre que eu tiver a possibilidade eu vou fazer, porque eu tenho meu legado, certo? Eu tenho a estrutura e eu já sou líder naquilo. Eu só vou inovar quando a ameaça ou a oportunidade for relevante. Mas eu tenho que ter opção, e a opção eu crio fazendo pesquisa e desenvolvimento nas áreas que eu acredito e eu faço as minhas apostas, certo? Algumas empresas investem 3, 5, 10, 20% do seu faturamento nessa estratégia. Vocês já ouviram falar disso, certo? Inclusive no Brasil se constituiu uma série de políticas recentes para fomentar que o empresário brasileiro fizesse pesquisa e desenvolvimento. Uma série de leis e regulamentações, como na ANEEL, por exemplo, setor elétrico, ou a ANP para óleo e gás, agora a lei de informática é mais antiga, mas agora sendo remodelada, no setor automotivo, né, com Rota 2030, enfim, uma série de leis e regulamentações, lei do bem, ou subvenção econômica, enfim, para fomentar essa estratégia, certo? De que as empresas façam pesquisa e desenvolvimento. Mas essa é uma das estratégias para a inovação. E, de fato, ela produziu muitos resultados. Se a gente for olhar qualquer produto tecnológico, a gente pode supor que ele veio previamente de uma atividade de pesquisa e desenvolvimento de alguma grande empresa, certo? Vocês conseguem ver alguma outra forma, talvez tão relevante quanto essa, para se produzir inovação? Algum outro modelo tão relevante quanto? Se a gente for tentar identificar, tudo bem, tem as grandes empresas que fazem assim, inovação. Investem centenas, milhares de cientistas, dá dinheiro para eles, estrutura para eles, algum direcionamento, e esperam que eles produzam novas tecnologias, patentes, etc., e eventualmente novos produtos. Tem alguma outra forma de fazer inovação? Tá. A área acadêmica, na verdade, é a inspiração deles, não é isso? Eu vou tentar emular, né, a produção científica, tecnológica de uma universidade, mas a universidade tem a dificuldade de levar isso para o mercado, certo? A universidade não tem aquela unidade de negócio que pega aquilo e leva. Tem, no máximo, uma agência de transferência de tecnologia que tenta ofertar isso para o mercado e alguém, eventualmente, absorve. E, de novo, quem vai ser o melhor a absorver uma tecnologia da área acadêmica? Né, provavelmente um cientista, certo? Então, tudo bem, é verdade, produz conhecimento, tecnologia nas universidades, mas não vai para o mercado diretamente pela universidade. Tem algum mecanismo de transferência. E aí está a deixa. Então, além da grande empresa, fazendo P&D, qual é a outra forma de inovar? É isso que eu queria ouvir. Porque na universidade tem também a possibilidade de você transferir, não para uma grande empresa, né? Por exemplo, uma parceria com, sei lá, a Nestlé ou a BRF, né? Ou, sei lá, qualquer grande empresa. Eu posso transferir também para uma startup na incubadora ou de algum programa de empreendedorismo, certo? Então a gente vai ter uma transformação grande que eu queria colocar do lado da grande empresa. Se a gente for pensar hoje, P&D é extremamente relevante, é uma estratégia bastante considerada, investe-se, por exemplo, nos Estados Unidos, algo próximo de $1 trilhão em P&D. Não, tá exagerado esse número? $1 trilhão. 2, 3% do PIB americano, né? Quanto é que é o PIB americano? Uns 30? Tá bom, então $1 trilhão deve ser mundo. Certo? Então.
Então vamos lá, Brasil. Foi publicado aí recentemente, Brasil, algo em torno aí de 40 bilhões, pode ser? De reais. A FAPESP investe lá 1 bilhão por ano, né? Em ciência, tecnologia, etc. Nas universidades. Parte disso é parceria com a empresa, mas contabilizando toda a atividade de P&D na iniciativa privada, que é algo em torno de 70% dos Estados Unidos, no Brasil é algo em torno de 50%, mais do que o governo coloca. É uma estratégia extremamente relevante. Mas se você vai fazer hoje um curso sobre modelos de inovação em grandes empresas, modelos corporativos de inovação, eles vão começar a falar de modelo de negócio, né, da evolução, maturidade de modelo de negócio, e vão ver o P&D como uma entrada para isso. Mas a saída para a inovação é modelo de negócio. E o que a grande empresa tem que ser a partir de agora? Né? Quer dizer, hoje a referência tem que ser uma plataforma de modelo de negócio. Então o P&D era, talvez, a principal estratégia de inovação, né, ou pelo menos a mais evidente nos balanços das empresas, e hoje as grandes empresas passam a falar de serem plataformas de modelo de negócio. Eu posso entrar um pouquinho mais em detalhe, mas eu queria passar esse ponto. Só para deixar mais concreto aqui, para quem enfim, vê isso como algo ainda muito abstrato, a gente pode usar aqueles exemplos clássicos de plataforma de modelo de negócio, por exemplo, a Apple, ou logo em seguida Android. E a gente pode ver coisas mais recentes agora, como por exemplo esse anúncio do Facebook. Vocês viram? Anunciaram esses dias aí, mas já é um projeto de uns 2 anos talvez, de um novo meio de pagamento, estão colocando aí o WhatsApp, o Facebook se registrou como banco no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Fizeram parcerias, inclusive com o Mercado Pago, por exemplo, PayPal, e vai virar um meio de pagamento, vai competir com os bancos, né? Então, o Facebook está servindo de plataforma para o que é o banco digital novo. Vai competir com Bradesco, Itaú e todo mundo. Mas se a gente olhar para 10 anos atrás, quem fez isso foi a Apple, a Amazon, o Google. A Apple, então, criou o App Store. E aí, as startups, aquelas milhares de startups lá que eu mostrei no slide anterior, trabalham onde? Onde que o Uber, né, cria o seu primeiro canal para acessar usuários em cima de uma Apple ou de um Android, certo? De um App Store ou de um Google Play, tá certo? Um Airbnb, como é que o Airbnb cresce? Né? Adquirir usuários numa Apple e no Google, que são as plataformas de modelo de negócio. Então, só para deixar claro, mas aí por aí vai, né? Eu posso usar vários exemplos, tá? Mas existe hoje essa disputa aqui de ser plataforma de modelo de negócio. E aí entra o outro modelo. Vamos sair um pouco do pensamento de uma grande empresa. Eu não posso ter um grande laboratório de P&D, eu também não posso pensar eu mesmo com uma plataforma de modelo de negócio que sou muito pequeno. Existe uma outra alternativa, um outro modelo que se tornou extremamente relevante e conhecido, que é o modelo do Venture Capital. Eu chamo de a solução empreendedora. É o modelo da startup. Qual que é a lógica aqui? Muito parecido, se a gente for fazer uma analogia, eu tenho a armada e eu tenho os piratas, certo? Isso nasce porque tinha P&D. Lembra que eu falei que o P&D pode ser defensivo? O P&D também é seletivo em relação aos projetos que vão para o mercado. Porque nem todo projeto, aquela empresa que tem um legado muito grande, quer colocar no mercado, certo? Então começou a emergir uma série de projetos que viam que poderiam transformar certas indústrias, não encontrava caminho na empresa que a financiava, porque a empresa não tinha interesse estratégico que aquilo fosse para frente, porque só eles detinham aquele conhecimento. E aí, por uma questão até legislação trabalhista, a pessoa tinha liberdade de sair da empresa, eventualmente com conhecimento grudado na cabeça, deixa lá as patentes, deixa lá memoriais de cálculo, etc., mas sai com conhecimento. E o mercado passou a financiar esse conhecimento e estruturar projetos independentes, projetos que com dinheiro poderiam, sem legado nenhum, voar mais facilmente. E assim nasce a lógica de investimento de Venture Capital.
Eu gosto dessa imagem aqui porque ela representa bem o nascimento do Venture Capital. Isso aqui é uma foto clássica, histórica, que vai dizer o seguinte, é nessa foto aqui. São os 8 traidores que criaram uma empresa chamada Fairchild. O nome da empresa é do investidor anjo, que deu lá algo em torno de $1 milhão na época, para que esses 8, maior parte deles aí, PhDs, ou engenheiros bem formados, criassem uma empresa que fosse explorar esse novo mercado, essa nova tendência do semicondutor, certo? O que eles tinham? E por que eles são chamados de traidores? Porque eles eram os 8 funcionários de uma startup anterior, de um cara muito conhecido chamado Shockley, que tinha feito lá uma série de patentes ou desenvolvimentos na área de transistor, e que trabalhava aqui, no Bell Labs. Ele era um engenheiro, né, bem sucedido, ganhou o prêmio Nobel e tal, montou uma startup, brigou com esses caras aqui, por uma questão também qualquer, não conheço aí os bastidores e as fofocas, mas de fato eles abandonaram, o Shockley ficou sem a empresa, e a Fairchild recebeu, quer dizer, esses 8 engenheiros receberam o investimento da Fairchild, criaram o que é talvez uma das primeiras empresas super bem sucedidas e que batizaram, por assim dizer, o Silicon Valley, né? O Vale do Silício. E eu gosto dessa foto porque esse cara aqui é o famoso Eugene Kleiner, que criou, junto com o Tim Perkins, que era o administrador do P&D da HP. E os dois criaram um dos maiores fundos de Venture Capital, aí junto com outras pessoas, que investiram em empresas nascentes, como Amazon, Google, essa aqui, Compaq, que tinha a história aí com a HP, ou a Sun, e empresas menores como Twitter, por exemplo. Isso para pegar um dos primeiros portfólios desse fundo. E aí você fala, pô, o Kleiner faleceu em 2005 e o Perkins, se não me engano, em 2015. Então, até 2015, quer dizer, 3, 4 anos atrás, você tinha o Adão e Eva andando no Silicon Valley. Quer dizer, dificilmente, sem o aval deles, você conseguiria um investimento, certo? Quer dizer, são pessoas extremamente influentes. E, historicamente, esses dois aqui, ó, o 4º e o 8º, são os fundadores da Intel. E a Intel investiu em mais de 500, 600 startups. Mais de 2, 3 bilhões de dólares. Então, a Fairchild foi como que uma originação, né, desse modelo. Claro que tinha algumas outras histórias em paralelo, mas a gente está falando de uma empresa aqui no final aqui da década de 50, o fundo nascendo na década aqui de 70, e isso crescendo até ter algumas crises, por exemplo, a de 2000, que é o .com, e a de 2008, que foi a crise geral do mercado financeiro. Tá? Já tinha ouvido falar do Venture Capital, não? Venture Capital, né, é o modelo, vamos dizer assim, que promove as startups e que a gente conhece demais, as empresas. Hoje, se você for olhar, as principais empresas em tamanho de mercado vieram do Venture Capital, certo? Beleza. Só que o Venture Capital também está passando por uma transformação. Eu ressaltei que a estratégia da grande empresa passa por uma transformação de P&D para modelo de negócio, certo? E o Venture Capital passou por uma transformação, eu peguei aqui um histórico, foi um slide mais didático que eu encontrei, e esses dados estão super corroborados, quer dizer, se a gente pegar o que vem acontecendo, teve um pico em 2013 e 2014, onde a quantidade de startup financiada por modelos de Venture Capital explodiu, quer dizer, saiu de 1.000, 2.000 para 15, 20, 30 mil deals, negócios, né? Só que o valor médio aqui, a quantidade de micro deals, quer dizer, investimentos muito menores do que originalmente, quando o Venture Capital foi estruturado, caiu de, sei lá, uma quantidade de 90%, 80% dos negócios em torno de 10 milhões de dólares, você passa a ter 30, 40, 50 negócios abaixo de 100 mil dólares. E esses números agora começam a variar. Mas teve uma transição enorme. Por quê? Porque nessa época aqui, se a gente pegar aqui os anos de 2005 em diante,
surgem as plataformas digitais, surge a App Store, surge Google Play, e faz com que uma quantidade enorme de empreendedores passem a poder entrar no jogo por estarem usando justamente essas plataformas, tá certo? Que não demandam muito capital para ver qual que traciona melhor, até porque são muitas. Então o Kleiner, aquele cara que eu falei aqui, uma das coisas que o Gene Kleiner fez, assim que a Apple lança o iPhone, e aí você tem lá o tal do App Store, ele lança o iFund, que era os mesmos 100 milhões de dólares típicos de um fundo de venture capital, que antigamente iria falar 10 investimentos de 10 milhões de dólares, para simplificar. Ele muda para 100 milhões de dólares, mesmo valor, só que ao invés de fazer 10 investimentos de 10 milhões de dólares, eu vou fazer 100 investimentos de 1 milhão de dólares, certo? Então, mesmo os fundos mais tradicionais começam a fazer o que a gente chama de microinvestimento, micro VC. Começam a emergir os super angels, pessoas que falam, não precisa de fundo, eu posso liderar uma rodada de investimento e eu trago mais pessoas e faço rodadas eventualmente em sequência cada vez maiores. E emerge também esse conceito de aceleradoras e, em paralelo, as plataformas que a gente pode chamar de crowdfunding. Vocês já ouviram falar de aceleradoras? Alguém conhece uma aceleradora no Brasil, por exemplo? Fala um nome de uma aceleradora. Ace, tem mais alguma? UOL, Oxigênio. Oxigênio já é um pouco diferente, né? Quem falou oxigênio? Oxigênio já é um pouco diferente, né? Por quê? Por exemplo, Oxigênio já é uma aceleradora corporativa, a gente pode chamar. Alguém falou UOL lá do Sul, né? Darwin, que é do Sul também. Que Sul que é mesmo? Darwin é Florianópolis. E a UOL é Porto Alegre. São Leopoldo, né? Não é São Leopoldo, não? Tá. E aí esse aqui de São Paulo, está em outras regiões também. E internacionalmente, qual é a principal aceleradora, vocês conhecem? O Y Combinator. A que deu talvez origem a esse modelo. O Y Combinator pode ser. Tem outra muito famosa, 500, né? E aqui aparece a Seed Camp, mas tem o Y Combinator 500, que claramente conseguiram produzir grandes resultados. E o crowdfunding, vocês têm ouvido falar? Plataformas, por exemplo, AngelList, plataforma talvez de anjos, Kickstarter, e no Brasil emergindo algumas plataformas também. Já ouviram falar? Cria. Cria uma, mais alguma? Qual? Start Me Up, né? Que surgiu agora, mais recente, né? Tá na Exame essa semana. Recorde do crowdfunding. Uma startup que eu esqueci o nome, acabou de captar 4 milhões de reais. Vocês viram essa ou não? Tá no WhatsApp, daqui a pouco eu mostro. Mas 4 milhões de reais. O crowdfunding brasileiro, Equity Crowdfunding, participação acionária, bateu aí 30, 35 milhões de reais. Notícia também é de 2, 3 meses atrás do valor econômico. É pequeno ainda, mas começa a ser relevante, certo? Bom, lá fora, isso aqui estourou. E aí você começa a ver um fenômeno. Isso aqui é só uma ilustração, mas que vai dizer o seguinte. Começa a aparecer redes formadas por esses investidores massivos. Bom, tem muito passarinho, aqueles passarinhos lá. Se você começa a desenhar quem está por trás daqueles passarinhos, você vai começar a ver redes de investidores por trás. E agora é possível começar a tentar entender essa topologia. O que está acontecendo por trás? Né? E se a gente for ver, para mostrar que isso já é extremamente relevante, porque tem mais ou menos 10 anos. Porque quando surge o iPhone e depois o Android, né? E começa a surgir muita startup baseada nisso, e aí tem um pico de investimento, você já começa a ter isso a partir de 2006, 2007, 2008, começa a emergir essas plataformas, você já tem mais ou menos 10 anos, certo? 10, 12 anos. Então você consegue ver que algum desses investidores early stage que entraram nesse tipo de modalidade de microinvestimento produziram alguns unicórnios. O termo unicórnio vocês conhecem, né? Startups investidas por venture capital, por alguma modalidade do venture capital, que atingiram valuation superior a $1 bilhão, né?
É um jargão, uma terminologia do mercado. Que alguém estava dizendo, mas quem aqui conseguiu fazer unicórnio, né? Alguém cunhou esse termo numa reunião de Venture Capital. O que é unicórnio? Quem aqui conseguiu fazer um investimento cuja startup vale mais de $1 bilhão? Aí, putz, eu tenho 3, eu tenho 2, tá bom, então tem 10. Então a gente está fazendo muito investimento, mas poucas que realmente, né, chegam em valuations incríveis e tal. Então, pô, o que está acontecendo? E na verdade esse jogo começou a mudar. A gente está falando já de algo em torno de 400, 500 unicórnios no mundo. No Brasil, eu dei uma entrevista aí falando que vai ter... O Brasil produziu 6 unicórnios nos últimos 2 anos, né? 0, aí fez acho que 3, 4, isso em 2017, 18, e aí me entrevistaram em 2019. Aí eu falei, daqui uns 2, 3 anos, a gente vai começar a produzir de 15 a 20 unicórnios por ano. Tem que falar alguma coisa de impacto para a mídia, né? Aí, mais ou menos, então, um pouco mais de um unicórnio por mês. Mas quem está falando isso? Tem um fundo, um único fundo, chamado SoftBank, que eu já vou falar aqui, que é uma aberração do mercado. É um fundo gigantesco, eu vou contar um pouquinho para vocês, que falou, nós vamos investir na América Latina de 1 a 2 startups por mês, 50 a 100 milhões de dólares. Aí quando eles falaram isso, saiu na página amarela da Veja, não sei se vocês viram. Então não é insider information, não. Eles foram para público e falaram isso. Quem leu isso aí, né? Alguém viu? Aí. Nas últimas 3 semanas, falei, Creditas, deu 700 milhões de dólares de valuation. Log, deu 1 bilhão. Gympass, deu 1 bilhão. E hoje acho que anunciaram o Nubank, né? Que eles tinham falado, uma notícia internacional, mas hoje eu vi alguma coisa, mas foi hoje. Falei, pô, então, do dia que eles anunciaram, já saíram quase 3, né? 2 com certeza e quase mais 1. Quer dizer, então eu estou até um pouco pessimista quando eu falei de 10 a 15 daqui a 2, 3 anos. Isso está acontecendo agora. Tem um fundo só fazendo isso. Bom, se a gente olhar aqui, ó, SV Angel é uma estrutura de microinvestimento que já criou 18 unicórnios, quer dizer, mais que o dobro, quase o triplo do Brasil. O Y Combinator é uma organização fundada em 2006, se não me engano. 2006. Os caras já fizeram 16 unicórnios. Pô, é um desempenho, né, interessante. Sequoia Capital. Sequoia Capital era um fundo tão tradicional quanto o do Eugene Kleiner. Eles fizeram Apple e Cisco. Criaram uma entidade na China que já fez 14 unicórnios. Por acaso, a própria Sequoia é quem fez o primeiro investimento no Y Combinator. Quer dizer, reforçando esse modelo. Bom, e aí, enfim, você consegue ver esses números aqui de várias empresas. Então é relevante. Agora tem uma outra coisa acontecendo. Estão chamando de transformação digital. Já ouviram falar? Não, porque a transformação digital nas empresas, tal. Então, se você pegar e colocar... Esse estudo foi feito aí por esse Global Center for Digital Business Transformation. Ele fala assim, ó, se a gente pegar o furacão da transformação digital e tentar organizar os setores, vai dar mais ou menos essa distribuição. Você tem Media Entertainment no olho do furacão, já ocorreu a transformação. Depois você tem produtos, tecnologia, serviço, varejo, financial services. A gente está aqui claramente, né? A gente está vendo isso acontecer no nosso dia a dia, né? Já não tem mais agência praticamente, né? Os bancos digitais por aí. Telecom e aí por aí vai. Tá certo? E aí você chega aqui, por exemplo, sei lá, utilities, energia, farmacêutico. Então, eu peguei alguns slides aqui que mostram um pouco o que eu quero falar para vocês de um setor que já foi transformado, de mídia. Você tinha de um lado uma estrutura mais ou menos assim, quando surge lá a internet, o www, né? Você tem alguns publishers, tá certo? E você tem do lado aqui as agências e quem vai produzir os advertisers, né? Quem vai produzir essa publicidade, certo? Com a tecnologia, e pela entrada da tecnologia, você passa a ter uma série de funções, né, que mudam um pouco a forma da relação entre os publishers e as agências. Você passa a ter uma série de outras funções, um monte de siglas que geram
essas novas oportunidades para explorar. Então, quem que possibilitou isso? Talvez o Google, talvez logo em seguida Facebook, todas essas possibilidades de fazer mídia em outros formatos que não somente tradicional. E aí, isso gera um espaço, num primeiro estudo aqui, por exemplo, feito por essa Luma, de startups que vão surgir, né? Startups e grandes empresas que vão surgir dentro dessas oportunidades, dessa nova estrutura da indústria, tudo bem? Só que esse número explode. Você pode fazer um gráfico um pouco diferente. Alguém lá fez um landscape, né, uma avaliação aqui do cenário. Lembra daqueles passarinhos que eu coloquei? Só batizou dentro de uma indústria. Temos aí 5.000 MarTech, ou MarsTech, tecnologias para marketing. Tudo bem? Isso já aconteceu, né? Já está aí. O que a gente pode ver agora naquela discussão? Tá, quais dessas aqui viraram unicórnios? Quais dessas aqui viraram novos grandes players? Então tem algumas pessoas olhando para aqueles estudos e falando, pô, aí você começa a identificar já algumas startups que mudaram o jogo e passam a ser os novos grandes players. Não aquelas duas pontas que existiam antes. Bom, aquilo pegando então uma indústria, se a gente olhar para a geração de unicórnios de todas as indústrias, a gente viveu aqui 2011, 12, 13, mais ou menos o ritmo que a gente está vivendo no Brasil hoje, tá vendo? Já era 3, 4, 5 unicórnios por ano, né? Isso aqui no mundo, hein? E aí, a partir de 2014, esse número explode, você passa a ter uma geração desses unicórnios no mundo todo, em quantidades passando aí 30, 40 por ano. Chegando aí nesse clube hoje, se a gente for olhar para 2018, dependendo da definição, mas a gente está na ordem aí de 400 unicórnios, certo? Tudo bem? Então tem gente que está argumentando que o Brasil está mais ou menos aqui e vai acontecer isso no Brasil também. E se a gente for pensar, e é o argumento que eu quero fazer com vocês, tá? Derivar um pouquinho nesse pensamento. Eu posso encontrar aqui Ola, tá vendo Ola? O que Ola faz, vocês sabem? É aquela... muito parecido com o que o Didi faz. Vocês conhecem o Didi? Que é muito parecido com o que o Cabify faz. Vocês conhecem o Cabify? Que é muito parecido com o que o Uber faz. Ou o que o Lyft faz. São todos unicórnios. Só que um opera mais na Europa, outro mais na Índia. Ola é a versão indiana do Didi, ou do Uber, ou do Lyft. No Brasil, como é que está esse mercado? Então, a gente pode mais ou menos... Essa análise eu ainda não fiz por completo. Alguém pode fazer. Daria se alguém aqui fizer, dá um artigo legal, né, professor? E olhar aqui quantos tipos de startups diferentes o unicórnio tem de fato. Olha aqui outra. Zomato. Sabe o que a Zomato faz? Algo parecido com o que o iFood faz. Algo parecido com o que qual que é a outra? Talvez a Rappi, né, para citar as que operam na Latinoamérica. Talvez o que o Uber Eats faz. E a mesma coisa. E se a gente pegar qualquer uma dessas startups aqui, você pode ver que ela tem, eventualmente, similares em outras regiões. Certo? Faz sentido isso? Não. Então, é de se supor que todo tipo de startup que funcionou mundialmente, que transformou uma indústria, ela vai operar ou vai ser desenvolvida algo parecido no Brasil? Podemos supor isso? Se a gente tem Nubank no Brasil, vocês acham que só o Brasil tem banco digital? E no nosso mercado é só o Nubank que opera com banco digital? Você tem vários outros e os próprios bancos tradicionais criando as suas versões de banco digital, certo? Então é um pouco esse o argumento que eu quero fazer. Agora, como que nasce um unicórnio? Como que nasce uma startup vencedora? Eu quero fazer mais um argumento aqui, pegando o caso do próprio Uber. Alguns dados aqui sobre as rodadas de investimento do Uber. Então, o Uber começa nessa geração do micro VC. Os próprios fundadores dizem e atestam que investiram $200 mil. Depois eles recebem 1,25 de um fundo chamado First Round, em outubro de 2010, alguns meses depois.
Alguns outros poucos meses depois, eles recebem 11 milhões de um outro fundo chamado Benchmark. Poucos meses depois, eles recebem 37 milhões de mais um fundo. E olha aqui, ó, aí um ano e pouquinho depois, recebem 258 milhões de dólares. Dá para entender essa lógica de investimento? É interessante, né? A velocidade, a quantidade de recursos. Bom, aí, menos de um ano depois, 1,4 bi, e aí vai. 1,2, 1,6, 100. Eu, quando dava essa aula 5 anos atrás, eu perguntava, eu usava esse slide para dizer assim, e o taxista, que é dessa visão anterior, quando que ele percebe que tem um gigante emergindo, né, que vai avassalar com o mercado em que ele atua. E eu usava isso como uma preocupação que todo profissional tem que ter. Pô, tem um cara lá que levantou 1, 10, 100, 1 bi, mais 1 bi. Quando você começa a se preocupar? Quando chega aqui, aí os caras enchem de patinete, aí o prefeito fala, não pode patinete, aí volta patinete, aí não pode patinete. Não é? É uma disputa já meio perdida essa aqui, não é? Quando os taxistas começam a quebrar os Uber, lembra? O que acontecia? O pessoal fazia mais download de Uber, né? Promovia, né? Então com esse negócio, agora tiraram os patinetes, o que vai acontecer? Promoção, meu. Vai voltar patinete agora em tudo que é região, não é isso? Na verdade é uma promoção, é uma guerra perdida para a inovação. Muito difícil. Aí, tá vendo? Com o CNH, né? Provavelmente ele tem lá o... Bom, eu mostro isso agora para dizer o seguinte, eu quero fazer um argumento um pouquinho diferente. Não só essa preocupação que todo mundo tem que ter em relação ao que está sendo transformado. Para dizer o seguinte, tinha uma outra empresa muito parecida. Em 2008, ó, antes do tal do Uber, já tinham levantado 300 mil dólares. E as duas são do Silicon Valley, são vizinhas. Em agosto, 1,2. Opa, na frente do Uber o cara já tinha captado. Setembro de 2011, e aqui fevereiro. Aqui ele demorou mais, olha só. O Uber captou 11 milhões e ele foi captar 6. Ele ficou um pouquinho para trás. E aí ele começa a ficar muito para trás. Janeiro de 2013 contra dezembro de 2011. 37 milhões, 15 milhões. O cara está um ano e meio atrasado. Aí depois, ó, 60 milhões em maio de 2013. Maio de 2013, em agosto, o cara levantou 258. Quer dizer, dá para competir? Começa a ficar complicado para a Lyft. A Lyft ficou mais regional. Alguém conhece Lyft? Ficou mais regional. Se você vai para a Califórnia, ela existe lá, certo? Lá ela compete bem. Em algumas outras regiões. Mas olha só que interessante e começa a vir uma coisa diferente aqui. Ó. General Motors coloca $1 bilhão na Lyft em 2015. Mostrando um fenômeno novo, algo diferente está acontecendo. Por que colocaram 1 bilhão? Né? Por que colocaram 1 bilhão? Bom, vamos para a Índia agora. Abril de 2011. Já existia um cara em Series A, tinha captado 11 milhões. Já existia um cara aqui, ó, em Series Seed, talvez. Não, 2011. Em Series A também. E aí vem o indiano começar com o Micro VC, 330. Que vai conseguir o Series A dele um ano depois. Quer dizer, um ano atrasado. E aí vai. Pega 220, 40, 200, 400... e vai ser o líder indiano. E aí vem o chinês. O chinês um pouquinho atrasado também. Começa em 2012, só que ele começa direto no Series A. Já cria uma empresa, certo? E aí vai, 15, 100, 700, olha a velocidade dos caras. Julho de 2015, 2 bilhões. Cadê 2015 aqui, ó? O cara estava em bilhão também, tá vendo? Então a Didi... 2 bi e tal. Olha só que interessante, em junho de 2016, 4,5 bi. De quem? Da Apple. Que sentido faz isso para vocês? Então, né, a Apple antes era a plataforma onde esses caras todos iam competir. De repente, a Apple faz um aporte de 4,5 bi numa delas, na chinesa. Tá? Mas isso só para vocês... olharem, enfim, com calma e depois a gente conversa. Cabify, parecido, e vamos para o Brasil. Lembra do EasyTaxi? Olha o EasyTaxi aqui, 5, 15, 10, 7, 40, 2012 começa. E 99, a brasileira, que acaba
sendo talvez a mais bem-sucedida. Como é que fica o mercado no fim disso? Você tem o Uber, você tem o Cabify, você tem o 99. Essas são as marcas que estão operando no Brasil, certo? Sabe quantas startups eu recebia com esse tipo de ideia nos programas que a gente fazia de capacitação e tal, e no próprio 100 Open Startup? Dezenas. Dezenas. A ponto de as bancas falarem, meu, para, não quero mais, não aguento mais. Pô, eu tive uma ideia. Tem um brasileiro, o cara que desenvolveu o EasyTaxi, vale a pena vocês olharem no YouTube. Eu estava dando uma palestra com ele um dia, né? Ele é um cara solicitado, tá? Um cara caro. Chama ele para dar uma palestra aqui para você ver, professor. Vocês conhecem? Eu estava com ele e tal, ele deu a palestra dele, contou a história do EasyTaxi. Falei, poxa, meu, não, legal, legal. Mas você não conta a verdade. Aí ele falou assim, mas foi a verdade. Eu falei, você jura que você não sabia que existia no mundo inteiro esse tipo de solução? Porque ele conta, estava eu sentado numa cadeirinha, e aí caiu uma maçã na minha cabeça. E eu pensei, por que não fazer o EasyTaxi? Eu falei, sério, meu? Essa é a história? Ele conta diferente, ele fala que estava chovendo, aí ele estava com o smartphone na mão, e ele pensou, e se eu pudesse pedir um táxi por telefone, né? Mas no mundo já estava acontecendo isso. Quer dizer, tinha até unicórnio, eu acho. Se a gente for ver aqui, outubro de 2012, por exemplo, quando faz a captação de uma builder, né? Então a startup ainda estava bem no comecinho. Outubro de 2012, mais ou menos aqui, ó, você já tinha uma startup em Series B, tá certo? Prestes aí a fazer uma captação e virar unicórnio alguns meses depois. Então, a gente discute um pouco disso para dizer o seguinte, vários unicórnios aqui, mas é uma ideia só, é uma solução só, é um problema só, que o mundo inteiro identifica, empreendedores do mundo inteiro identificam, e aí você tem investidores participando de muitas startups e algumas vão convergindo. Esse é o argumento que eu queria fazer para vocês. Está acontecendo algo novo, distinto, que eu não quero ainda tratar muito disso, mas você tem, por exemplo, por trás dos unicórnios, um mesmo fundo, que, de certa forma, ajudando nessa convergência. Você tem um SoftBank, que é esse pessoal que falou que só na América Latina vão investir 5 bilhões de dólares nos próximos anos, e que estão investindo todo mês. Vou falar alguns números que eu tenho de cabeça. 1 bilhão de dólares na RAP. Acho que foi 115 com outros co-investidores na Log, não é isso? Recente, mas já tinha feito 100 milhões. Na Acreditas foi algo em torno de, fala aí alguém, 150 milhões. Quanto? Na Acreditas? Na Log? De reais? De dólares? Dólares? Eu vi na Gympass algo em torno de 300 também, né? E aí saiu uma notícia que eles iam colocar 1 bilhão no Nubank. Até brinquei, nossa, o dinheiro está indo rápido, né? O cara, 5 bilhões já investiu 2, meu, tá louco. Mas olha só, eles têm participação no Didi, participação no Uber, participação na Grab e participação na Ola. Quer dizer, eles investem em todos os partidos, né? Em regiões diferentes do mundo aí. Bom, aí, o que eu queria mostrar para vocês? A gente olhou para a evolução, né, da várias startups. Agora, se a gente olhar, pegar aqui iFood agora, não o 99 e o ambiente 99. Esse aqui é um slide que eu fiz já há bastante tempo, eu só atualizei esse número aqui. Eu dei uma atualizada, porque quando eu apresentava esse slide era 60 milhões de dólares, né? De repente eles captaram 500, vocês viram? 500 milhões de dólares, o iFood. E eu gosto de mostrar que o iFood tem uma outra gênese interessante aqui. O iFood foi adquirido por uma startup chamada Movile em 2013, quando era muito pequenininho. Mas a própria Movile foi adquirida por uma outra empresa já maior, chamada Naspers, em 2008. E o iFood adquiriu um monte de startups ao longo da sua trajetória. Eu só listei algumas que rapidamente eu encontrei na internet, quando era anunciado. Existia um competidor chamado Hello Food, que também tinha feito várias aquisições. Eu cito uma aqui, porque eu, de certa forma, participei como investidor dessa startup, que foi vendida para Hello Food, que foi vendida em 2016 para Just Eat, que tinha comprado participação no iFood também em 2014. E a Just Eat, por acaso, já tinha o IPO feito em 2014, acho que na Inglaterra, e tinha comprado várias outras startups no mundo, todas as líderes
ou participação nessas startups. Então você tem, mais uma vez, essa convergência que eu estou citando para vocês, tudo bem? Faz sentido ou não? Faz sentido? Então quando a gente fala aquele passarinho, ele não está tão isolado assim. Ele pode fazer parte de redes, ele pode não ser, eventualmente, o campeão global, pode ser um campeão nacional ou regional, ou pode ser um campeão em cidades. Muitos desses aqui eram campeões nas suas cidades. Aqui são campeões, eventualmente, nacionais, que vão sendo adquiridos para formar um grupo, um conglomerado. Tudo bem? E provavelmente todo empreendedor, quando vai dar a sua palestra histórico de vida, ele fala, tive uma ideia. Eu estava pensando em pedir uma pizza. E aí eu falei, puxa, temos um celular. Aí ele pensou, por que não fazer um aplicativo de pedir pizza por celular? E aí logo ele começa a pivotar, e por que não hambúrguer? Por que não árabe, tá certo? Bom, os caras vão pivotando tanto, e é tão interessante, que vão se formando negócios adjacentes e vai se criando uma nova corrida. Mas só para concluir aqui, eu falo, vamos falar de tal Halley aqui. É uma startup do setor de transporte e logística. Então, coloquei esse slide aqui para você. Olha. A gente pode fazer a mesma análise de transporte e logística, certo? Que não é Media Entertainment, que tem 5.000, mas tem uma quantidade importante. A gente pode fazer uma análise dos fundos que estão investindo nas startups desse setor. A gente pode fazer uma análise de uma empresa do setor, a FedEx, e como ela está servindo de plataforma para vários serviços oferecidos por startups. Então, uma foto do site da FedEx, colocando aqui, alguém teve esse trabalho, CB Insights, vale a pena ler esses caras. Eles fizeram esse slide aqui, colocando qual startup ajuda em cada um dos serviços oferecidos pela FedEx. Então, vocês veem que esse mundo já existe. Ele já está aí. Alguém fez isso para uma empresa do setor automotivo ou para um grande banco, e eles realmente já funcionam como plataformas de modelo de negócio. A gente pode desenhar, dentro de uma tendência, as relações que existem entre essas startups e algumas empresas mais tradicionais para, eventualmente, fazer, por exemplo, desenvolvimento de self-driving cars. A gente pode fazer uma análise de como cada grande empresa, no caso aqui eu peguei montadoras, né, um slide sobre montadoras, e a rede de startups que eles estão investindo. Se você tira foto hoje, amanhã, depois de amanhã, você vai começar a ver interligações cada vez maiores, a rede se formando. Porque primeiro cada um faz a sua rede estelar, depois isso começa a se comunicar. Que nem aquele caso da SoftBank. Você vai convergindo. Então a gente começa a ver a gênese da transformação e como que a startup e a grande empresa convivem, e os investidores. Tá? E aí você vai chegar hoje no seguinte debate, o debate moderno agora, o atual. Qual é o business da Rappi? Alguém sabe? Delivery de tudo. Quando eles fizeram o primeiro pitch, qual que era, você sabe? O primeiro pitch, quando eles vieram participar de um programa aqui, a gente trouxe eles aqui, o cara falou, inventei um negócio. Eu pensei o seguinte, o que ele pensou? Vocês lembram? Eu tive a oportunidade de ver o pitch deles lá, quando eles estavam captando a primeira rodada de investimento, aquele 3 milhões de dólares. Era grocery deliveries. Era fazer compra no supermercado, ponto. E era um negócio bom o suficiente, ele que recebeu lá 3 milhões de dólares de investimento. Tudo bem? Hoje, o Rappi, essa empresa aqui, que acabou de receber mais $1 bilhão de investimento do SoftBank, batendo aí quase 1,5 milhão, se eu não me engano, 1,5 bilhão, ela aparece em todo o mapeamento de fintech que eu vejo dos grandes players do setor financeiro. Então, se vem cá, sei lá, o Bradesco, que faz uma análise competitiva do mercado, que passarinhos me afetam, que passarinhos estão entrando no meu ambiente, aparece Rappi lá. E se você pegar o Rappi e abrir, a primeira coisa que ele tem lá é meio de pagamento. E eu estava andando um dia na rua, me pararam e falaram, usa o Rappi para comprar o Nutella por R$1. Era uma aquisição de cliente. Vocês já passaram por essa? Não é legal? Você compra um negócio de Nutella de R$10 por R$1, porque o cara quer que você baixe o aplicativo, ele quer te mostrar como você pode usar o Rappi para pagar uma conta, certo? Nesse mercado, quem está competindo? Agora, o WhatsApp e o Apple Pay, por exemplo, que criou o Wallet e tudo mais, certo? Então, essas empresas, mesmo o Uber não fazia isso, né? Mas o Uber também está nesse ambiente aqui de entregas.
iFood, eu acho que o branding dele complicou um pouquinho, né? Porque o Uber ainda bota um Eats lá e pode ir para várias áreas. O Rappi já foi um pouco mais esperto em branding, já sabia, né, que faria algo que o iFood vai ter que mudar agora, porque o iFood também pode ser uma fintech, certo? E também começa a aparecer com essa estratégia. E aí, em homenagem ao Halle de novo, a gente pode ver a mesma coisa, né, em outros setores, certo? Então a gente pega transporte, logística, carga. Tem a Cargo X, tem uma Truckpad, tem uma Liftit. Não vou entrar em detalhe, até porque eu sei pouco desse setor, mas é uma provocação para dizer o seguinte: isso vai acontecer, modelos de negócio diferentes que podem também migrar para outros formatos. Hoje a disputa é pelo modelo de negócio. Então, para finalizar, a ideia era o seguinte: não tem mais o entendimento de que o empreendedor é aquele cara que teve uma ideia fantástica, um grande vitorioso, que consegue heroicamente. Não existe mais esse pensamento. O pensamento hoje é muito mais próximo disso daqui, até na biologia, pela analogia que a gente faz. Se você tiver num cenário como esse, dificilmente vai fecundar. Tá? É necessário, para que se fecunde, uma plataforma estimulada, aí sim, por uma série de empreendedores, para que emerja e aí você tenha esse algo novo sendo criado. E hoje eu posso dizer e dar exemplos. O da FedEx, para ser mais concreto aqui, com aquele monte de startups, ou que já se realizou e é talvez uma das empresas mais valiosas do mundo, a Apple, ou Google, Alphabet, ou a própria Amazon, que trabalham já nesse modelo atraindo startup. Daí a gente derivou essa ideia de Open Startup, que seria a startup que entende esse mecanismo e participa desse processo sabendo que pode ou liderar rodadas de investimento, trabalhando eventualmente em algumas plataformas, ou eventualmente ser adquirido ou participar de outros empreendimentos com finalidades similares, mas que ele vai trabalhar nessa articulação e nessa formação de rede para que ele esteja protagonizando, para que ele seja presente e para que ele possa, eventualmente, mesmo no caso de uma interrupção daquela marca ou dele como líder, fazer parte de um movimento. E aí passa a ser o convite para, na verdade, todo profissional. Porque você tem, nas plataformas de investimento, a possibilidade também de fazer parte dessas redes. Eu fiz parte, de certa forma, do iFood, porque eu investi numa startup lá de Campinas, um dinheirinho pequenininho, junto com um grupo de pessoas, que foi vendido para o Hello Food, que foi vendido para o Just Eat, e que por ser também vendido o iFood para o Just Eat, a operação que se juntou. Então, fisicamente, o que aconteceu? No escritório, no condomínio onde eu estou, que é Vila Lobos Office Park, estava o Hello Food, o iFood. Os molequinhos da startup que a gente investiu foram trabalhar no terceiro andar da Rocket Internet, no Hello Food, e quando elas foram compradas mundialmente, o cara mudou, desceu e foi trabalhar nas casinhas do condomínio lá, no iFood. Então, fisicamente, a pessoa ela nem teve que sair do condomínio, mas ela mudou de empresa por causa de uma operação internacional. E aí, acho que é interessante isso, até porque fisicamente não é à toa, mas essas pessoas acabam convergindo, inclusive, em clusters na própria cidade. E não é à toa que elas fazem negócio junto. Entende? Então, fazer parte desses ambientes e reconhecer esses ambientes físicos e relacionamento vamos dizer assim, é a disputa hoje. Bom, a gente criou uma forma de tentar entender, monitorar, para poder ter dados e poder atuar nesse ambiente. Né? Então, né, todo mundo participa de qualquer jeito de tudo. Mas, será que tem alguma ordem nisso? Será que tem alguma forma de você decidir, seja como empreendedor ou como investidor? Então, a gente pegou uma brincadeira aqui que já se tentou fazer muito em análise de mercado. Né? Será que a gente consegue prever crescimento de empresa, ações e tal, e fazer modelagens? E o que se viu foi que as modelagens funcionam por muito pouco tempo, porque tem tantas variáveis, e as variáveis são sociais, que é difícil que alguma modelagem consiga, de fato, prevalecer. Então, o que a gente pensou, e esse foi o projeto que a gente vem estruturando, a gente quer compartilhar, enfim, a gente vem compartilhando nas aulas do professor. Esse é o debate que a gente leva para esse ambiente acadêmico, será que existe uma maneira de prever desempenho de startup, mas não pelas dimensões passadas e tentando fazer
uma predição futura, mas tentando entender quais são os determinantes que afetam o futuro, que tipo de comportamento, ou que tipo de atitude, ou que tipo de recurso a startup precisa para ter mais ou menos sucesso e agir a partir daí. Então, foi esse o desafio que a gente colocou para nós, né, membros de redes de inovação, e criamos o 100 Open Startup. E eu vou ser rápido aqui para dizer o seguinte. A gente conseguiu o apoio de muitas empresas, pagantes mesmo, que ajudaram financeiramente. Mais de 150 empresas nos apoiaram financeiramente para construir essa máquina. Tá? Como é que ela funciona? A gente perguntou para o mercado, pessoal, o que vocês acham interessante, ou o que vocês acham que vai acontecer, ou quais são as tendências que você quer seguir. E isso foi feito via aplicativo. Inicialmente foram surveys e formulários, a gente usava aqueles Survey Monkeys, sabe? Depois é aplicativo. Hoje a gente distribui isso como aplicativo. E a gente tem um mapeamento, então, do que todo executivo, a gente tem 15 mil hoje, 15 mil pessoas têm interesse. Aí as startups são convidadas, no outro lado, a fazer o seu cadastro, e é uma transformação enorme, cultural, que as startups antes tinham medo de que roubassem a ideia. Porque imagina o Thales, quando ele inventou, né, esse negócio de pedir táxi por celular, o medo que ele tinha que alguém roubasse a ideia dele. Super original, ninguém no mundo estava fazendo, o cara, como é que eu faço para me proteger? Hoje não. Hoje as pessoas têm a ideia e querem ter outros que o apoiem mais rapidamente, então eles têm uma tendência maior a colocar e disponibilizar aquela ideia para atrair pessoas. Então a gente tem aqui as startups submetendo seus projetos e sendo avaliados por grupos de pessoas, onde a gente faz o seguinte: se você recebe 2 avaliações positivas do que a gente chama de especialista, você vai para um nível superior, onde você é avaliado por executivos que trabalham em grandes corporações. Se você é bem avaliado, você é avaliado por uma rede de investidores, que já fez algum investimento. A gente colocou como corte $100 mil numa startup. Se você é bem avaliado por quem já investiu pelo menos $100 mil em uma startup, você vai para o que a gente chama de Open Corps. Open Corps são aqueles logos lá, aqueles patrocinadores que têm programas formais e que estão selecionando startups para esses programas. Estão lançando temas e desafios e oportunidades. Se a startup fecha contrato com pelo menos 3 dessas Open Corps, ela ganha o status de nível 5. Significa startups profissionais, startups que foram validadas por uma série de etapas, mas principalmente algum líder de mercado apostou nela. As que mais fecham contrato são expostas num sistema de ranqueamento baseado no tipo de contrato e na quantidade de contrato que ela firmou. E aí isso é o que se publica anualmente como resultado de todo esse processo. Tudo bem? Beleza. Para fazer isso, a gente tem uma versão muito parecida com o que é um Tinder, né, onde você baixa o aplicativo, chama 100 Open Startup, numa dessas plataformas, ou web app. A startup recebe lá a informação de que tem alguém interessado nela e as grandes empresas lançam desafios para essas startups. Aí a gente faz algo parecido com o que seria a festa do Tinder. A pessoa tem match, as pessoas vão se encontrando, e aí você convida elas para um evento presencial, onde já tem um pré-interesse do público presente, certo? Porque eles já fizeram esse pré-match. A gente descobriu uma coisa importante, que muitas vezes os negócios firmados, mais ou menos metade deles, quase a metade deles, são não planejados na plataforma. É como se eu dissesse, você faz 10 matches no Tinder e vai para a festa. Aí tem lá 5 matches presentes na festa. Você gostou da pessoa, só que você acaba se relacionando com outras pessoas que você não tinha percebido no aplicativo, na plataforma. Isso é super interessante, porque mostra um dos princípios da inovação que é, eventualmente, o não planejamento dela. Né? A coisa emerge por uma nova conexão. Mas entre pessoas qualificadas, por alguém. Então a gente aumentou muito a probabilidade de dar negócio. Bom, e isso acaba compondo para nós uma série de dados, certo? Se a gente fica fazendo isso continuamente, vocês podem supor a quantidade de dados que a gente passa a reunir nessa plataforma, certo? Aí é o seguinte, números gerais aqui. 8.600 startups participaram, 1.500 grandes empresas definidas, médias e grandes, empresas que têm
mais de 100 funcionários. Tá? 15 mil executivos dessas empresas. O que gerou? Algo em torno de 5 mil contratos, isso em agora quase 4 anos. A gente está fechando 4 anos de trabalho. 860 startups, com mais ou menos 400 corporações, fecharam algo em torno de 5 mil contratos. Vai bater quase 6 mil agora que a gente está fechando uma coleta. É interessante, certo? Isso é um número relevante. Quer dizer, agora você imagina, a gente passa a saber quais são esses contratos, quem está fechando o quê com quem nas tendências de inovação. Então, o que a gente consegue ver? Onde estão os movimentos. Então, o que a gente consegue prever? Onde ele vai convergir, certo? Numa lógica totalmente separada da lógica de especialistas de venture capital que vão dizer eu acho que isso, eu acho que aquilo. Você começa a trabalhar com dados do que o mercado de fato está absorvendo. Então a gente pode fazer 2 olhares aqui para concluir. Empresas como Accenture, Algar, Natura, na nossa plataforma, tem lá a quantidade de matches e de contratos. E com isso a gente premia elas também por serem startups, ou melhor, grandes empresas mais abertas, fornecem mais feedback, mais interação e firmam mais contratos. Então vocês podem saber, e a Accenture foi sendo premiada porque ela foi batendo aí os maiores números de contrato na plataforma. Coisa de 220 contratos, isso pegando dado do ano passado. E aí você vai vendo alguns outliers aqui. Depois eu posso explicar, enfim, para quem tiver curiosidade, mas você começa a ver uma correlação entre matches e número de contratos. Agora, o mais interessante é que o que a gente consegue olhar do lado da startup, a gente consegue fazer um gráfico que diz o seguinte: quando as startups submetem o seu projeto em nível 1, a maior parte delas é mal avaliada. Então é verdade quando você diz das 8 mil. Das 8 mil, a maior parte, a média delas aqui, isso aqui é uma distribuição normal, né? Então a gente tem uma média, a variância entre elas aqui, e você vai ver que a maior parte, nível 1, é negativa. Quando você vai para nível 2, porque aqui tem que ter 2 avaliações pelo menos, a média, 2 avaliações por startup, depois ela sobe para 3, 8, 14, 50, e no ano passado o ranking das 100 melhores qualificadas por número de contrato bateu 68. E aí você vê que a média vai subindo, e aí você chega que este grupo de startups que passa por todo esse processo de avaliação, interação e performance diretamente em contratos, ela é melhor avaliada pela própria base. Então você começa a ter uma possibilidade de convergência. E aí se você tem a convergência, então aí a pergunta é, faz sentido aqui, e a gente vem acompanhando essas startups e vendo como elas progridem, como o ecossistema progride, faz sentido investir nessas startups? Então essa pergunta era meio óbvio, né? Quer dizer, a gente queria construir algo que a gente conseguisse ver. Opa, as mais atraentes recebem mais feedback, que nem no Tinder. As que recebem mais feedback têm mais interação. As pessoas querem conversar. Chama, vem, faz reunião, volta. E as que mais interagem são as que mais fecham o negócio. A pergunta agora é, as que mais fecham o negócio vão ser as que mais vão receber investimento? Vão ser as que mais vão performar? Essas 2 respostas eu não tenho ainda. De performance eu começo a ter. A gente vai publicar, daqui 1 mês mais ou menos, o resultado de performance das startups que chegaram lá no nível que agora eu tenho dado histórico. Eu tenho 3 anos de dado histórico, na verdade 4, né? Mas assim, toda startup que participar dessa pesquisa já vai ter tido pelo menos 1 ano de experiência na plataforma. Ou pelo menos dados de pelo menos 1 ano. Bom, a gente chegou no momento aqui que é, quem investe em startup? A pergunta é, quem de vocês aqui foi convidado para ser investidor do Uber? Quem entrou nas primeiras rodadas do Uber teve uma valorização na ordem de 500 mil %. O cara botou, sei lá, $5.000 e saiu com $25 milhões. Algo assim. Vocês viram essas notícias? Que os caras fizeram o IPO, né? Quem investiu no Gympass, aqui do lado? Quem investiu na Log, aqui do lado? Quem investiu na Stone, aqui do lado? Quer dizer, quem investiu nesses 6, 7 unicórnios? Algum de vocês participou desses investimentos? Estou perguntando. Não foi? Ninguém foi convidado? Então eu estou dizendo para vocês que os dados mostram claramente.
nós vamos passar a gerar 2 ou 3 unicórnios por mês. Eu não sei se a partir de agosto, de setembro. Eu achava que era daqui a 2, 3 anos. Mas a coisa está um pouquinho mais rápido do que a gente achava. Será que essas startups aqui, que começam a passar, vão ter uma performance razoável, melhor do que talvez o mercado de ações, mercado de capitais? Então a resposta para isso, obviamente, a gente não sabe. Mas se a gente faz uma aposta de ecossistema, se eu disser para vocês, os 15 mil da plataforma resolveram investir, como é que fica a resposta agora? Aumenta ou diminui a probabilidade? Você passa a ter o efeito de rede. Bom, professor, eu queria mostrar uma coisinha aqui, até a gente colocou um contador. A gente colocou o contador hoje. A gente abriu essa plataforma para registro de quem quer ser investidor na plataforma. Não vou entrar nos detalhes aqui para deixar, acho que eu falei demais já. Ixi. Mas a gente colocou um contador lá, porque a gente começou a divulgar e dizer o seguinte, ó, pessoal, a gente está convidando as startups para aceitar o investimento não só dos fundos, mas de quem pode contribuir e criar esse efeito de rede, que são executivos e pessoas em geral. E aí a gente chegou já aqui, ó Harley, 25 startups foram convidadas para ser investidas da rede. Vai abrir a possibilidade do ecossistema que fomenta a própria inovação, porque estão nesse processo, vão poder investir. Alguns são empresários que têm a capacidade de investir muito alta. Outros são executivos de, sei lá, na alta administração, C-levels, né? CEO, VP. Mas outros são pessoas que, a partir de 5 mil reais, podem investir. A gente abriu essa plataforma. A gente divulgou isso aqui, professor, acho que junto com essa palestra. Tinha um trabalho feito já anterior com os Super Angels, é verdade. E o número já bateu... A gente queria levantar 37,5 milhões, que era 1,5 milhão para 25 startups. Eu queria fazer para 100, que é o nome do programa. Mas o pessoal achou que seria muito arriscado não dar certo. A gente, então, fez uma seleção de 25 só, daquelas que chegaram naquele nível. Em mais ou menos 2 semanas, aberta a plataforma, a pessoa declara a intenção de investir. A intenção de investir. E aí qual que é a diferença de um modelo de crowdfunding onde você só investe e não participa? A gente consegue gerir a rede da startup e aí você tem um conjunto de pessoas apoiando a startup por match de afinidade, conhecimento ou possibilidade de contribuição. Então esse é o projeto que a gente está lançando agora, professor. Onde você passa a ter a possibilidade daquela própria rede, que os alunos que foram dando match, apoiando, dando feedback, eventualmente levando para sua empresa, eventualmente lançando um desafio, porque tinha muita coisa interessante, contratando 1 ou 2 startups, você passa a ter agora a possibilidade de investir. Então essa era a discussão que eu queria trazer. Eu falo pro... Coitado do meu filho, está dormindo já. Eu falo para eles... Por que ele veio, né? Porque eu trouxe as 2 mais velhas para uma dessas reuniões e falei, ó, 5 mil reais eu vou dar para vocês. Porque eu não sei como orientar em relação a que curso fazer. Ela chegou, papai, quero fazer administração, o que você acha? Não sei. Eu fiz doutorado em administração, mas não sei se te orientar. Aí eu falei, sabe o que eu prefiro que você faça? Acompanhe a gente, vou investir 25 startups por bet, imagina que você faça 25, 5 mil reais, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quer dizer, em 4 ou 5 anos, quando chegar na idade de fazer faculdade, eu falo assim, aí você faz o curso que menos te atrapalha, né? De certa forma. Porque vocês acham que a universidade vai mudar completamente? Estou falando aqui, pensando em educação mesmo. Hoje eu olho para a faculdade como ela é hoje, a USP, a Unicamp, eu fiz Unicamp, e comparo a grade curricular e a estrutura da faculdade da época que eu me formei, que foi em 2002, não mudou muito. Aí eu olho para meus filhos que já estão chegando em idade porque a mais velha tem 13, então, sei lá, 4 ou 5 anos está se matriculando no vestibular. Vocês acham que em 4, 5 anos a universidade vai estar nesse paradigma aqui? Já vai ter absorvido essa transformação e vai poder formar essas pessoas a operar nesse ambiente? O que vocês acham? Vocês acham que dá tempo, professor? Depende da pessoa. Da pessoa, né? Mas se pegar a universidade na estrutura dela, acho que ela tem muita coisa, muita iniciativa, mas a transformação está ocorrendo. Vocês acham que ela vai estar pronta?
Então a gente... Não, não está. Então a brincadeira, o esforço era um pouco esse. Será que o aprendizado hoje não vai ser cada vez mais nesse sentido endógeno, quer dizer, das nossas próprias redes, a gente se disponibilizar? E, de certa forma, as famílias bem-sucedidas fazem isso, né? Eu uso como exemplo quando eu fui dar aula para as crianças, né? Porque eu peguei lá um monte de criança e dei essa aula similar. Eu peguei e coloquei lá os tipos de empreendedorismo. Coloquei o cara da barraquinha de surf, né? Porque o cara quer ter uma vida na praia, porque ele é surfista, ele vende coisas na praia. O cara da barraquinha de, sei lá, algo de subsistência. Mas eu botei como um exemplo a família Grace, né, que é um pessoal que realmente forma na família, forma lutadores. Eles têm vários empreendedores, né, que fizeram bastante dinheiro em várias regiões do mundo, e diferentes até livros os caras têm, né, da alimentação Grace. Não sei se alguém aqui conhece, mas tem um livro da alimentação Grace. Então, eu assisti lá um documentário sobre a família e um deles falava, o Royce, lembra do Royce? Que criou o MMA e tal, ele fala assim, aqui é o seguinte, todos os filhos meus, primeiro vir lutador, depois escolhe a profissão. Pode até ser engenheiro, médico, contador, sei lá o que quiser, mas antes disso vai ter que ser lutador. Então, muitas das famílias bem-sucedidas acabam formando os seus filhos, né? E a gente tem muitos exemplos disso, acho que a FIA deve fazer vários projetos nessa linha, de como que eles vão, né, preparando as gerações, né? Os primeira, segunda, terceira geração. E aqui é um processo, quer dizer, não muito diferente. Se a gente for pensar em nós como profissionais, classe média alta, classe média baixa, mas assim, quem teve acesso à educação superior, como que a gente se transforma ou se coloca nesse ambiente novo? O que a gente não pode, eu vejo uma possibilidade extremamente clara, é se permitir excluir desse ambiente. Eu acho que quem que vai fazer essa transformação, essa revolução, são centenas de startups de pessoas tipicamente bem formadas. Acho que vai valer a pena uma coisa. Ele veio porque ele queria faltar na escola amanhã, na verdade. Ele falou a verdade para mim. Ele falou, não, pai, estou muito feliz. Com o quê? Com a palestra de hoje? Não, é porque a mamãe deixou faltar amanhã. Eu falei, tá bom. É porque a gente bloqueou, só podia 12 anos, né, para participar. Enfim, para poder absorver. Mas era isso que eu queria, né, colocar para vocês. Claro, isso aqui a gente pode, até os alunos, né, eles reclamam lá, a gente faz essa discussão, a gente aprofunda um pouquinho, mais ou menos 3 horas e meia, um módulo, e depois a gente tem um segundo módulo dessa mesma disciplina, onde a gente vai e avalia as startups. A gente faz um exercício de olhar para uma startup, do seu ponto de vista de investidor, um investidor institucional, e os critérios que ele avalia uma startup, e depois olhar para aquela startup como você pode contribuir enquanto profissional. Que tipo de contribuição? Porque o desafio que eu coloco para os alunos se você não consegue contribuir com nenhuma das 8.600 startups que a gente tem aqui no sistema, então você tem um problema. E aí você tem que, cara, como que eu vou me formar para ajudar um desses? Mas eu trabalho em grande empresa e tal. Grande empresa quer ser plataforma e quer atrair esses projetos para trabalhar com ela como estratégia. Não é por filantropia, como estratégia. E aí cada vez mais você é cobrado pela tua capacidade de absorver essas ideias, né? De assimilar, eventualmente de tê-las também. Eu tenho um caso particular, que se estiver gravando eu acho ótimo, porque eu estou doido para divulgar, hein, professor? Mas a gente lançou o ranking. E a gente publicou nas revistas e tal. E sempre tinha um problema comercial. Pô, o ranking tem que ter patrocinador, não é isso? Porque é puramente editorial ou tem que ter um comercial no meio? A gente não tinha essa preocupação. Fora, divulga aí. Em determinado momento a gente fez o ranking no Valor. E o Valor acho que foi comprado lá pelo pessoal da Editora Globo. E aí, pouco tempo depois, a Editora Globo lançou um ranking de 100 Startups to Watch. E aí até o INPI procurou a gente, tal, sabe aquelas... Pô, será que é infringindo... não interessa. E aí um dos diretores saiu de lá e veio contar, mas por que vocês não fizeram parceria com a gente? Né? A gente estava aberto, a gente levou, a gente é todo meta, a gente é uma startup, né? A gente é todo um processo bem definido. Por que foi querer fazer o próprio?
Ah, não, aqui quando a gente levava a ideia de fazer parceria, o pessoal falava, não, vocês têm que fazer o próprio. Tem que fazer o próprio, tem que fazer o próprio. Foi 2 anos. Aí eu fui lá de novo e apresentei os números. Eu falei, cara, vocês são gigantescos e não conseguem ter a mesma atração de uma startup. Tem alguma coisa errada, não é? Talvez seja o estímulo do empreendedor, talvez seja o fato da gente ter uma estrutura sem legado, a gente consegue produzir muito mais rapidamente. Vou tentar de novo, vamos fazer parceria? Não, não vamos. Então tá bom, então vamos competir, não tem problema. É normal, faz parte. Mas essa atitude está morrendo. Cada vez menos a grande empresa toma essa atitude. Porque ela sabe que essa atitude faz com que a pessoa então não leve mais a ideia, não leve mais o processo, leve para o outro, que é mais aberto. Não, isso é extremamente interessante, porque a gente tinha um debate na administração, né, professor? O homem é competitivo ou colaborativo? Qual é a resposta para isso? Né? A gente fala comunista ou capitalista? Né? A Olimpíadas é uma competição ou um ambiente colaborativo? Né? Então, a gente nasce, quando a gente começa o 100 Open Startup, como um programa que era uma competição de business plan. A gente colocava as startups enfileiradas, eram avaliadas e tinham que chamar atenção e competiam. E, de certa forma, ainda hoje existe algum nível de competição na plataforma. Mas a dimensão colaborativa passou a ser... Então, eu até, nesses trabalhos que me perguntam qual é a diferença do perfil das startups, eu digo, olha, uma qualidade muito forte, muito presente, que a gente vê e que a gente começa a correlacionar com o desempenho, é a capacidade de colaboração. Quem você acha que vai dar certo? A entidade que vê uma ideia e rouba, ou a entidade que vê uma ideia e colabora? Ela vai se nutrir de novas ideias. Bill Gates fez esse comentário. Bill Gates era famoso, quem não assinava NDA ou contrato de propriedade intelectual, sei lá o que, ele passava nas feirinhas, quando ele parava e gostava, o empreendedor ficava todo feliz. Pô, Bill Gates gostou. Não atendia mais o telefone, pouco tempo depois estava lançado o produto dele. E regras do jogo, meu caro. Você não patenteou. Eu passei por esse processo. Estava viajando com uma grande empresa, numa dessas relações com startup. O cara achou uma startup que ele adorou, uma grande empresa brasileira. A primeira coisa que ele foi ligar lá, ver se tem patente. Não tem. Aí, Bruno, o que eu faço, cara? Sou executivo, vi o negócio, faz sentido, não tem patente no Brasil. Posso mandar fazer. O que eu faço? Se vira, não sei. A regra do jogo o cara tinha que ter patenteado no Brasil. O que você pode fazer, a decisão dele foi, deu um aviso de 3 meses para o cara. Se você não patentear no Brasil essa ideia, maravilha, tal, eu vou começar a operar. Se você quiser patentear, a gente pode ser parceiro. Porque a empresa, no caso, era global. Mas você entende? Então, mesmo essa questão de patente, então a questão é a regra do jogo, mas a dimensão colaborativa, o valor da colaboração passa a ser cada vez mais reconhecido no âmbito, acho que pessoal, enfim, profissional e empresarial. Né, da entidade ser mais ou menos colaborativa, passa a ser um valor. Inclusive, nosso ranking é Open Corps, né? Corporações mais abertas. Você quer saber quais são as mais abertas? Então, a gente hoje mede por número de relações, mas eu poderia tirar ponto de número de, sei lá, não relações, por exemplo, de ideias que foram recebidas de fora, mas não fechou negócio e resolveram priorizar um projeto interno. Aí é muito sofisticado, mas a gente está hoje medindo quem colabora mais com o ecossistema. E aí, o que vocês acham? A gente estourou um pouco o nosso horário aqui, professor. Bom, eu acho que uma salva de palmas. Já pegou tudo. Parabéns, hein? Obrigado, professor. Bom, eu queria agradecer, então, a excelente apresentação que nos foi propiciada. Eu acho que se alguém quiser falar com o Bruno, dar uma esticada depois ao término dessa apresentação, fiquem à vontade. E fico muito grato, acho que foi muito instrutivo. Então, com isso, eu dou por encerrada
o seminário de hoje, né, a apresentação, e agradeço a todos que nos prestigiaram nesse momento, né? Muito obrigado e mais uma vez parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, obrigado a todos. Fico à disposição aí um cafezinho um pouquinho mais. Quem quiser, enfim, conhecer mais do curso, do que a gente faz aqui, inclusive das possibilidades de investir também, fica à disposição. Tá bom? Obrigado, hein? Boa noite a todos.